Olá pessoal, a graça e a paz, meus queridos irmãos. Estamos na lição de número 3, titulada Oração. O que é a oração e qual a sua importância de acordo com a Bíblia? Aqui quem fala é o irmão Natan, na Igreja de Cristo Camino Afonso. O que é a oração? A oração é conversar com Deus, o Pai, no exemplo de Jesus. Tendo dito essas palavras aos seus discípulos, Jesus levantou os olhos para o céu e orou: Pai, é chegada a hora. Como vimos aqui em João, capítulo 17. Jesus, ele estava sempre orando, conversando com o Pai. Sabemos que em diversos contextos, até nisso, Jesus nos deixou exemplo para buscarmos estar sempre em oração com Deus. Antes de orarmos, devemos saber com quem estamos falando. Além de nosso Deus, Ele é nosso Pai também, que nos resgatou por meio de seu amado Filho. Assim caminhamos com Ele. Então, deve ser uma prática constante de nós, como cristãos, invocar o Senhor em oração, conversar com Ele. Assim como você conversa com seus pais ou uma pessoa que você ama na sua vida. Assim também deve ser a prática da oração para com Deus, você está conversando com Ele. E não precisa ser somente na igreja, nem somente em casa. Você pode estar falando com Deus na rua, no trabalho, na escola, na faculdade, aonde você estiver, exercite essa prática. Eu costumo muito orar, principalmente quando eu estou em viagem, ou pedalando, ou caminhando, ou andando de moto. Eu gosto de estar numa conversa com Deus, gosto de estar meditando na palavra. Às vezes eu coloco, por exemplo, um louvores ou então até uma pregação e fico meditando nela e conversando com Deus. Já teve viagens de eu, do começo ao fim, fazer essa viagem e não terminar a oração. E de tantas coisas para falar com Deus. E muitas vezes terá orações que faremos que vamos sentir que muito na nossa vida depende daquela oração. Depende da resposta de Deus. Então exercite essa prática, seja nas orações as orações em que você depende muito da resposta, ou então nas orações cotidianas do dia a dia. Exercite essa oração. Não existe o crente sem oração. Orar com sinceridade. Como devemos orar? O ponto 1, orar com sinceridade. Você deve ser sincero, assim como Jesus orou. Como ele disse, né? Se for possível, afasta de mim esse cálice. Quando ele orou no Getsemane, ele pediu a Deus, se fosse possível, que Deus livrasse ele desse cálice, né? Que era o cálice da condenação, era o cálice da punição, do castigo, do pecado que ele levou, que era nosso, o cálice da ira de Deus contra o pecado, Jesus levou no nosso lugar. Então, Jesus mesmo falou, se for possível. Mas ele mesmo sabia que não seria. Ele poderia sim ser livrado, porém a humanidade não seria salva se Jesus não tivesse morrido por nós. Orassem em vãs repetições, né? Não podemos orar com vãs repetições. Jesus falou para a gente não usar as vãs repetições. As vãs repetições é você sempre estar repetindo palavras, repetindo frases, repetindo aquilo, achando que por muito repetir, Deus vai te atender, mas não é isso. Deus não quer isso. Ele não quer um robô, ele não quer uma máquina. Ele quer alguém que ore com sinceridade e se entregue a Ele. Você pode todos os dias orar por um propósito, você pode todos os dias orar em favor de algo, de alguém. Isso não é vãs repetições. As vãs repetições vai ser uma oração mecanizada, onde você sempre vai estar usando palavras e mais palavras. O costume das vãs repetições a gente encontra em algumas rezas, onde é orado repetidamente algumas frases, né, por tantas vezes. É uma prática que algumas pessoas têm, porém não é ensinada na Bíblia. Essas repetições não é aconselhada. Terceiro ponto é orar em um lugar secreto. Você tem um lugar secreto. Orar é ter um lugar secreto. Aqui em Deus você ter um momento especial e um lugar só com Deus. Esse lugar pode ser a sua casa, esse lugar pode ser
pode ser o seu quarto. Jesus fala, né? Quando fores orar, feche a porta do teu quarto e ore. Ou seja, você está em intimidade, sem buscar plateia, sem buscar pessoas que o elogiem pela sua oração e a sua intimidade com Deus. É o momento de você e Deus, sem mais ninguém. O orar no secreto. Em Lucas 22, vemos que ele foi ao monte, Jesus, como ele costumava fazer. Então, veja que Jesus tinha um lugar secreto dele, onde ele tinha o seu lugar secreto. Nós devemos ter esse lugar, onde a gente confia em Deus tudo o que nós precisamos. Conversamos com o Senhor das nossas tristezas, das nossas alegrias. E onde clamamos para que o Senhor seja presente na nossa vida e possa nos usar. Jesus, ele também nos ensinou a não orar para aparecer com a intenção de se vangloriar. Como eu falei, né? O secreto é justamente para isso. A oração em pública também não é pecaminosa, mas o desejo de você aparecer, de se querer ser admirado, isso sim vai ser o pecado. Existem orações em público que são necessárias para alcançar almas, para que as pessoas se convertam, para que as pessoas vejam que é um chamado de Deus para a vida delas. Então, a oração em público não é pecado, mas se as pessoas que orarem tiverem querendo aparecer, querendo usar palavras bonitas, querendo mostrar uma grande oratória, mas com a intenção de querer ser um super crente, para ser elogiado, então isso não vem de Deus, esse sentimento. Nós devemos ser simples na nossa maneira de agir. Orar com a motivação correta. Em Tiago, nós lemos que quando vocês pedem, não recebem, porque pedem com a motivação errada, para esbanjar em seus prazeres. Então aqui em Tiago vem falar que a motivação deve ser a correta. A nossa oração deve estar alinhada com a vontade de Deus. Por isso que Jesus fala na oração do Pai Nosso: seja feita a sua vontade. Também na do Getsemane, quando ele fala: mas se possível, afaste de mim esse cálice. Mas ele fala: contudo, seja feita a tua vontade. Então a gente sempre tem que colocar nas nossas orações para que a vontade de Deus seja feita, que ela é sempre a melhor. Não devemos, meus irmãos, querer combater a vontade de Deus com a nossa vontade, como se a nossa vontade fosse melhor que a dele, que a gente quisesse que as coisas sejam feitas da nossa maneira. Se a gente fizer assim, então não vamos ser atendidos, porque nós não estamos buscando a vontade de Deus. Orar é interceder. A intercessão é você orar pelo próximo, você orar por alguém ou por uma causa, né? Existem muitos exemplos na Bíblia em que homens e mulheres intercederam um pelos outros. Por exemplo, quando Pedro foi preso, os irmãos intercederam por ele, oraram em suas casas para que Pedro não fosse morto. E assim o anjo de Deus livrou Pedro da prisão. Então isso foi uma resposta de oração. E não somente essa, mas muitos outros aconteceram. Então nós devemos interceder pela nossa família, interceder pelos nossos amigos, pessoas que ainda não conhecem a palavra, precisam ser alcançados. Então essa intercessão é necessária. O Espírito Santo é o nosso intercessor. Em Romanos 8 diz, do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos em palavras. Dessa forma, o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, e quando nem sabemos o que falar, isso é motivo de alegria para todos nós. Então, o Espírito Santo ele é o maior intercessor. Ele que leva nossas causas e petições a Deus, intercede por nós. Para vocês refletirem, meditarem, tentem responder. Quais são os propósitos da oração? Eu posso orar usando várias repetições? Que tipo de oração Deus não recebe? Então pense, tente responder. Você pode revisar o material e assim responder. Depois da quarta lição, nós podemos sugerir um encontro para que demais questões venham a ser respondidas. Que vocês possam ficar na graça e na paz do Senhor Jesus. Tenham bons estudos.
e vamos em frente. Amém?